bom dia. Começando mais uma reunião de pauta nessa terça-feira, 9 de fevereiro. E ontem, infelizmente, nós não realizamos reunião. Nós estávamos em reunião do Comitê Central Nacional do Partido, discutindo aí a nova situação política, deliberando, discutindo as novas ações, atividades do Partido da Causa Operária. Vamos intensificar aí as nossas atividades em rua, estar aí nas ruas com a campanha pelo Fora Bolsonaro, por Lula candidato. Então, como de costume aí, o partido terá atividades aí nas ruas. Bem, antes de iniciar a pauta aqui do nosso reunião de pauta de hoje, então, lembrar rapidinho os companheiros dos recadinhos de sempre. Verificar se você já curtiu esse link, curtiu o programa, compartilhar também o link 24 horas. Quando acaba a reunião de pauta de hoje, você pode procurar o vídeo separado no acervo de vídeos da COTV. E também lembrar aí para os companheiros contribuir com a nossa TV. Você pode contribuir com o Superchat, pelo chat e também com o Super Sticker. E se você quiser se tornar um membro para contribuir para a COTV com um valor aí baixo para você, mas para a gente muito importante, você pode contribuir, então, garantir mensalmente uma renda para a COTV continuar melhorando aqui o nosso canal. Bem, os recadinhos de hoje. Eu sou Isadora Dias, sou apresentadora do Reunião de Pauta, que vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 9 horas, aqui na COTV. Apresento junto com a companheira Marília Garcia. Bom dia, Marília. Bom dia, Isa. Bom dia a todo mundo que está assistindo aqui ao Reunião de Pauta. Prazer estar aqui de volta no programa, depois de um dia de reuniões. A gente, na reunião, discutiu uma série de atividades que o partido vai fazer para o próximo período, então esteja atento aí. Inclusive, com a retomada dos mutirões de assinaturas pelo anulamento dos processos contra o Lula, que é uma coisa importantíssima aqui na situação política. Bem, mas antes de falar sobre isso, vamos dar um bom dia aqui para o companheiro Márcio. E claro, para não perder o costume, hoje, no dia de hoje, a gente tem a aula da Universidade Marxista. Hoje é terça-feira, né? Toda terça e quinta a gente está tendo aulas da Universidade Marxista com o curso O que é o Stalinismo, uma análise marxista, e você pode ainda se inscrever em universidademarxista.pco.org.br. Ali no site você pode se inscrever nesse curso e também optar ali pela versão combinado e ter acesso aos outros cursos que a gente já fez, o que é o fascismo e como combatê-lo, e também os cursos sobre a Revolução Chinesa. Então não perca, assista aí, se inscreva. Você vai ter 6 meses para acompanhar todas as aulas, então dá tempo ainda. Bem, bom dia, companheiro Márcio. Bom dia, pessoal. Bom dia, Marília. Bom dia, Isa e todo mundo que está nos assistindo aí. É isso, hoje o companheiro Márcio está aqui conosco, direto lá de São Félix, no Coribe, da Bahia. É o nosso convidado para participar aqui do debate do reunião de pauta de hoje. Bem, então já ontem também, além da nossa reunião, o partido esteve em atividades contra a volta às aulas aqui em São Paulo, aí, o início das aulas, e a greve foi aprovada. Então, nesse sentido, o partido esteve com seus militantes, com os militantes da JR, em atividades de piquete, para de fato aí mostrar todo o apoio à greve. Distribuímos materiais do coletivo Educadores em Luta, que é o coletivo dos professores do PCO, para conversar aí com a população, explicar o porquê da greve. Inclusive, a escola qual eu participei do piquete, o diretor, ele pegou Covid durante o planejamento das aulas. Então, vejam só. Tanto que
foram poucos alunos que foram para a escola. Esses, pelo jeito, eles não sabiam, né? A gente explicou e tal. E, de fato, eles falavam, é complicado para os professores, principalmente. Falam que os jovens não pegam Covid, mas a gente pode levar para os nossos pais. Enfim, toda uma situação aí de que prova, uma situação que prova que o Dória, responsável pelo retorno das aulas aqui em São Paulo, não tem nada de científico, porque nós vemos aí nós estamos noticiando aqui no reunião de pauta, e enfim, isso daí está sendo noticiado na imprensa em geral, que no Brasil nós temos mais de 1.000 mortes diariamente. Uma situação aí super grave. Tem aí também a alerta, tem também as notícias, né, sobre a mutação do coronavírus. Então, você vê que tem toda uma situação aí que a pandemia ela é muito crítica, muito grave. Tanto que tem uma outra notícia de que para garantir a imunidade contra as variações do vírus, teríamos que ter uma terceira dose da vacina. E como nós também temos acompanhado aqui no Reunião de Pauta, você vê que os governos aí, principalmente o governo Dória, não está conseguindo garantir nem a primeira dose para a população. No Brasil, a gente teve aí apenas 1% a mais, 1% e alguma coisa a mais da população foi vacinada, um número baixíssimo. E a gente já tem aí a situação com os novos vírus, e aqui em São Paulo eles iniciam aí as aulas. Tem também a notícia de que 7 escolas não iniciaram as aulas justamente porque teve aí professores que pegaram o Covid durante o planejamento também. Então, logo se vê assim, que é uma situação muito crítica. Não era o momento de estar voltando às aulas. Tem um pessoal, né, que levanta a crítica. Não, mas o pessoal pode trabalhar, pode voltar às aulas. Mas a questão é que muitos setores de trabalhadores não eram para estar trabalhando. Eram para a gente estar aí organizado só para os setores essenciais estarem trabalhando, os outros trabalhadores em estarem em casa recebendo o auxílio devido para conseguir enfrentar esse período da pandemia. Então, a política do Partido da Causa Operária é que não é para voltar às aulas, assim também como não era para os trabalhadores estarem enfrentando transporte público lotado, não era para estar acontecendo aí várias coisas. Mas se a gente ignora a questão das aulas, que são milhões de pessoas que voltarão aí à circulação, milhões de pessoas que ficarão confinadas em salas fechadas, se não colocarmos uma discussão sobre isso, então não tem nenhuma outra discussão para ser colocada, porque isso daí é importantíssimo, até porque a volta às aulas ela é tão estimulada para que, de fato, seja aí algo que demarque, né, a normalidade que esses governos genocidas querem impor, mesmo quando a gente não tem uma situação normal na nossa sociedade. Tem a superlotação aí dos leitos, inclusive isso está atrapalhando diretamente todo o funcionamento da saúde. Tem uma notícia aqui também, vamos depois apresentar melhor, sobre 222 pessoas que estão esperando UTI para outros casos que não seja complicações da Covid. Então, assim, nós temos uma situação complicada generalizada. E as voltas às aulas só irá contribuir para o agravamento dessa situação. Bem, acho que a companheira Marília teve um probleminha, mas eu gostaria de chamar, então, as imagens da atividade que o partido realizou, e também tem um vídeo do companheiro Antônio Carlos, que é o coordenador aí dos Educadores em Luta, um professor que está na frente aí, em frente das atividades pela greve, em apoio à greve, contra as voltas às aulas, denunciando aí a situação dos professores durante a pandemia. Aí temos as imagens de professores, alunos, estudantes, pais de estudantes, que também participaram aí do piquete, participaram da denúncia contra as voltas às aulas.
o card de convocação aí dos educadores em luta e, de fato, é um risco biológico, né? Você confinar pessoas em salas de aula com o risco da pandemia. E lembrando, né, que principalmente as escolas públicas, elas não têm estrutura para volta às aulas. As escolas estaduais aqui de São Paulo, quais as que eu conheço pessoalmente, são escolas sem estrutura até para período normal, onde não tem uma pandemia. É comum as estruturas serem bem precárias, é comum faltar água, faltar energia, é comum faltar sabonete para lavar a mão. Imagina nesse período que você precisa aí, de fato, utiliza-se mais sabonete, tem a necessidade também do álcool gel, a necessidade de mais produtos de limpeza, algo que falta em situação normal. E com certeza, agora durante a pandemia, a falta desses produtos será ainda mais grave. Bem, companheira Marília voltou. Vamos chamar o videozinho do companheiro Antônio Carlos e aí os outros companheiros participam do debate também. Nós estamos aqui em frente à Escola Estadual Júlio Ribeiro para, nesse primeiro dia de greve aprovada pela categoria dos professores em São Paulo, chamar os professores, estudantes, funcionários a se mobilizarem, a parar as escolas contra o crime da volta às aulas. Aqui no Júlio Ribeiro, o próprio diretor, na semana passada, contraiu Covid em meio ao planejamento escolar, mostrando claramente a gravidade da situação. É preciso fechar todas as escolas para enfrentar o crime de João Dória, de Covas, que querem fazer com que os alunos e professores coloquem suas vidas em risco, ameaçando também a vida dos familiares. Por isso, professor, chamo você em todo o estado a participar, criar comandos, reunir professores, estudantes, como nós fizemos aqui, para conversar com os colegas de todas as escolas. Vamos fechar 100% as escolas contra o genocídio da volta às aulas, contra a política criminosa de fazer as escolas reabrirem para garantir o lucro das escolas privadas e o interesse dos bancos. Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro e todos os golpistas. Não a reabertura das escolas, volta às aulas só com o fim da pandemia e com vacina. Essa foi a intervenção do companheiro Antônio Carlos, professor da rede estadual daqui de São Paulo e também coordenador dos educadores em luta, membro da direção do partido. Bem, Marília, você está conectada com a gente? Sim, estou conectada, consegui voltar aqui. Tive alguns problemas técnicos, mas já estou de volta. Bem, acho que a primeira coisa que a gente tem que destacar, né, é a importância de fazer a greve. E essa importância a gente vê pelo sentido oposto, né, que é o medo que a burguesia tem dessa greve. Agora, no dia de hoje, apareceu na capa da Folha uma matéria falando que a greve de São Paulo não teve tanta adesão. Quer dizer, eles estão bem de olho aí se vai ter adesão ou não, se vai ser uma grande greve ou não vai ser. Bem, foi o primeiro piquete, foi a primeira iniciativa aí. A gente vai fazer outros, a gente está mobilizando não só os setores aqui da cidade de São Paulo, mas de outros locais. A gente tem o Educadores em Luta, mas também tem a Aliança da Juventude Revolucionária trabalhando em torno dessa greve. Quer dizer, tem uma série de setores interessados nisso daí, e apesar dos setores que são pelegos, né, a gente tem que denunciar o PSOL, por exemplo, que finalmente foi contra a greve, foi a favor da volta às aulas, e finalmente se colocou aí na posição de ter uma volta às aulas segura e tudo mais. Isso da mesma forma que outros setores, por exemplo, a própria Uni, o Iago Montalvão colocou aí a posição de que a gente deveria ter uma volta às aulas segura. Quer dizer, esses setores que deveriam ser de luta da esquerda, que deveriam ser de
defender os interesses do povo, eles se colocam lado a lado com o patrão para finalmente vender, né, rifar as posições dos trabalhadores e da juventude. No sentido oposto, a gente está aí para fazer a greve. Vocês viram algumas fotos aí, mas a gente tem aí todo um trabalho em torno da mobilização, que é a questão essencial. Se você for pai de aluno, se você for professor, ou se você for aluno propriamente, junte-se a nós. A gente está mobilizando aí todos os setores, então entre em contato com a gente, para você também fazer parte dessa greve tão importante aí, para salvar a vida dos alunos, dos estudantes. E também tem que deixar claro, né, que como a gente já vinha falando, agora a direita golpista está usando o EAD como uma forma de garantir que haja aulas presenciais. As aulas presenciais são mistas de EAD, quer dizer, a pessoa pega o Covid e ainda tem o pior do ensino, que é o ensino à distância. Então é o pior dos dois mundos. E, finalmente, isso tende a ser uma coisa constante, quer dizer, não é só para a situação da pandemia, mas a gente tem que deixar claro que o ensino à distância já era uma pauta da direita há muito tempo, e a tendência é que, passando a ser normal isso daí, o EAD, o ensino à distância também se torne algo que seja parte do currículo das escolas brasileiras, né? O que é uma coisa para piorar ainda mais o ensino, que já é super ruim. Agora ainda vai ser ainda pior com esse ensino que, na verdade, é uma farsa, né? Passa a bola aí para os companheiros. Márcio? Para você ver, né? No primeiro dia de volta às aulas, a Secretaria de Educação já foi obrigada a fechar 7 escolas, né? Que já tinha confirmado casos de Covid nessas escolas, tanto na capital como no interior. Mostrando a inviabilidade desse projeto, né? Levar o pessoal para o matadouro mesmo. O que a companheira Marília colocou sobre a esquerda, por exemplo, não vamos nem citar o caso do PCdoB, né? Que é muito antigrevista, mas o PSOL, por exemplo, propor pensar mais um pouco, ir para frente, ser contra a greve, né? Esperar o pessoal chegar nas escolas, morrerem, aí numa reunião além túmulo, voltar à greve, voltar a uma atividade diferente. Não sei como é que eles pensam. Mas é uma vergonha para a esquerda, no momento que precisa defender a população, eles se escondem, né? Às vezes, se tivesse. Não sei, porque a Globo não noticiou, né? A Globo não falou bem da greve, né? Eles gostam daquilo que a Globo mostra, né? Deve ter algum. O seu patrão não disse nada, eles foram lá e foram contra a greve, né? É isso aí que eu queria falar, mais ou menos. Eu só queria falar mais uma coisa. Sobre a questão do EAD ainda, eu acho que é importante destacar que ele é uma preparação, é um sucateamento do ensino que prepara o ensino para ser privatizado, né? Lembrando que a pauta das privatizações é algo presente. Agora, por exemplo, foi oficializada a privatização da refinaria RLAM da Petrobras. Os petroleiros vão entrar em greve contra a privatização, mas a gente tem que deixar claro que a pauta das privatizações é contra todas as categorias, né? Então, se as categorias de professores, de alunos estão em greve, eles deviam se unir com os setores dos petroleiros também, para unificar aí com tantos outros setores que devem entrar em greve também, para exatamente fazer uma greve geral contra o imperialismo, contra as privatizações, finalmente contra o golpe, e derruba esse golpe e toda a corja golpista, né? Quer dizer, que finalmente defenda os interesses dos próprios trabalhadores, um governo de trabalhadores, e não que sejam pautas teoricamente isoladas, aí levadas em greves isoladas entre si, que finalmente com
com a violência desse golpe, não tem força suficiente para combater o que deve combater. Né? Exato. Acho importante mesmo, Marília, esse debate sobre a EAD, porque também eu vejo que é uma confusão do pessoal diante da nossa política, né? Algumas pessoas, quando a gente coloca a nossa palavra de ordem, volta às aulas só com vacina, com o fim da pandemia, e contra a EAD, não é que nós não queremos que as pessoas estudem. Pelo contrário, nós como um partido aí, como um partido operário, marxista, prezamos muito o conhecimento, e isso daí é muito importante para a classe operária. Mas a questão é que a questão do EAD é justamente usada para sucatear e implementar aí um tipo de ensino que para a população trabalhadora, para a população de baixa renda, além de ser inviável, né, por questões materiais, algo que a gente viu acontecer durante a pandemia, que é a falta aí de computador para acessar, a falta de internet para acessar as aulas, tem também toda a questão de que você perde aí a essência do que trata-se um ensino de qualidade. E a questão de voltar às aulas só com pandemia, só com o fim da pandemia, e com as vacinas, é uma campanha aí para que de fato a vacinação ocorra, né? Porque a gente vê que está sendo totalmente normalizada a questão da pandemia, mais de 1.000 pessoas morrerem por dia, e voltando às aulas, isso daí vai ser ainda mais normalizado diante de toda a situação. Então, acho que é um debate importante para se colocar. E aí também tem a questão da pelegada, né? A gente vê que a Uni, durante a pandemia, fez aí ainda está fazendo, né? O presidente da Uni colocar que tem que voltar às aulas com segurança, mostra aí totalmente. Eles são coniventes com esse genocídio que os governos estão fazendo. Porque como que um presidente da Uni fala de voltar às aulas com segurança, sem levar em consideração a estrutura das escolas? Algo que eu coloquei aqui, que qualquer aluno da rede estadual de São Paulo pode aqui confirmar comigo a situação dessas escolas. Então, como que um presidente da Uni pode acreditar que, se em situação normal nenhum trabalho sério foi feito sobre a estrutura dessas escolas, agora, durante a pandemia, que a gente vê que está uma loucura, algo sério será feito? É conivente aí com essa política genocida. Bem, e só para destacar, aqui em São Paulo, né, que a gente sempre destaca, né, a situação do governo Dória, porque é ele que levanta aí essa situação, né, de voltar às aulas e tal. Ele que se colocou aí com a questão da vacina como o herói da pandemia. E, na verdade, a gente fez um debate aqui, né, sempre faz o debate de como isso era pura demagogia, pura propaganda. Então, eu gostaria de destacar os números do estado de São Paulo, onde aí nós temos o herói da pandemia. Imagina onde não tem herói, né? Aqui em São Paulo, nós chegamos aí à marca de 54.600 pessoas, 600 óbitos por coronavírus, e temos 1.850.000 casos confirmados. Eu só queria tentar, né, porque a gente fala sobre a subnotificação dos casos, né? E, por exemplo, aqui em São Paulo, eles estão apresentando aí que nós tivemos 1.850.000 casos de pessoas contaminadas. E tivemos 1.600.000 casos de pessoas recuperadas. O que aconteceu com as outras 250.000 pessoas? Porque óbitos, eles apresentam só 54.000, né? Mas o que aconteceu? Se esses 250.000, se nós 1.600.000 recuperar 850.000, temos 250.000 pessoas aí que a gente não sabe o que aconteceu, né? E eles apresentam aqui que internados agora nós temos 12.485. Então, de fato, cadê o resto? Cadê 200.000 pessoas? Isso aqui é um caso que prova que, de fato, esse número aí de mortes é subnotificado. A gente tem uma situação muito mais grave. E esses aqui são os dados do estado onde a gente tem um herói como governador, né?
Exatamente. A gente tem um herói a gente tem um herói como governador e o herói governador é também o herói de todo o Brasil, né? Ele forneceu aí as vacinas do Brasil. Ficam, inclusive, a imprensa fica propalando que já tem 3 milhões de vacinados, mas é a primeira dose da vacina, né? Quer dizer, estão fazendo a primeira dose da vacina, já burlaram ali o período que deveria ser para a segunda dose, e agora a gente nem sabe quando vai ser a segunda dose, porque já tem alguns lugares acabando a vacina antes da segunda dose. Quer dizer, era para os locais guardarem a segunda dose da vacina e deixarem armazenado para as pessoas que tomaram a primeira dose, porque é coisa normal. Mas agora não. Eles se utilizaram de toda a vacina para fazer propaganda e a segunda dose mesmo, que é bom, que a segunda dose que vai garantir que a vacina tenha 50% de eficácia, quer dizer, que já é uma eficácia baixíssima. Essa segunda dose não vai ser dada no período hábil, mostrando aí que isso tudo é uma farsa, né? Quer dizer, é uma grande farsa aí da vacinação brasileira. Já tem outras vacinas sendo cogitadas, mas esses 3 milhões de doses, vocês podem esperar que não vão imunizar nem 50% da população. Exato, Marília. A questão da vacinação é importante destacar porque a gente vê que, de fato, ela foi usada aí também. Por isso que a propaganda é imensa para estimular aí a volta às aulas, a normalidade. Então, assim, não, tem vacina. O pessoal está sendo vacinado. Claro que não é nem 1% da população por dia, né? Um número baixíssimo de pessoas que estão sendo vacinadas. Agora eles estão fazendo aí, se você ver as notícias aí sobre a vacinação, eles estão fazendo maior propaganda da vacinação nos idosos e tal. Você vê que é uma grande propaganda em torno disso. Mas tem a questão da segunda dose, né? Algo aí que está sendo. Já estão esgotando a primeira dose para garantir um maior número de população garantir, né, um maior número de pessoas vacinadas, mas para fazer uma propaganda, né? Porque esse maior número de pessoas vacinadas também não é assim, nossa, milhões de pessoas. É um setor aí pequeno, mas o suficiente aí para eles fazerem uma propaganda. E a segunda dose, a gente nem sabe, né, da segunda dose. Eu acho que eu estava comentando, Marília, não sei se você pegou, mas vi uma notícia que cientistas, por conta aí das novas cepas da Covid, do vírus, estão recomendando a terceira dose da vacina. Então vejam só, a gente não tem aí a garantia nem da primeira dose para boa parte da população, não sabe como que vai ser a questão da segunda dose, mas por conta aí das mutações do vírus, que vem aí da alta circulação de pessoas e que agora com a volta às aulas vai ser maior, nós precisaríamos aí da terceira dose da vacina. Só que essa terceira dose aí, acho que nem nos nossos sonhos a gente vai conseguir, a partir desses governos golpistas, vai ver isso acontecer. Bem, passo para a Marília se ela quiser comentar a questão. O companheiro Márcio também tem informações sobre essa cidade, certo, Márcio? Certo, certíssimo. Mas no nível nacional também, se a gente entra na imprensa burguesa, a gente vê que com todas essas propagandas, menos de 2% da população foi vacinada, né? Menos de 2%, 1,79%. Está aqui estampando aqui nos jornais, aqui na imprensa burguesa. E é interessante também que eles falaram os grupos prioritários. Aí você vê aqui, eu fui olhando aqui por cada estado do Brasil, o pessoal está ainda na discussão de vacinar os idosos, né? Não conseguiu nem terminar o pessoal da saúde ainda, e ainda está naquele dilema de vacinar os idosos, e também tem estados aí que o pessoal está... Essa aí é a propaganda de São Félix aqui, ó, sobre a vacinação, né? Essa semana é a vacinação
os idosos de 87 anos a 89. Será que vão conseguir vacinar todos os idosos aqui de São Félix? Né? E pelo que eu sinto muito, mas parece que não, né? Eu queria que a produção botasse a outra propaganda sobre o coronavírus, que eu coloquei aí, que teve uma mudança muito radical aqui em São Félix, né? Com relação à campanha do coronavírus. Tem a outra imagem, produção. Que eles mudaram aí o formato do desenho da propaganda na internet, né? Isso aí é um grande salto para salvar vidas aqui em São Félix. Eles mudaram o layout aí, deve ter mudado o design lá da prefeitura, eles mudaram aí a forma de anunciar essa propaganda aí mesmo, essa aí, ó, mudou, ficou mais bonitinho, ó. Final, uma coisa grandiosa, um grande passo para salvar vidas aqui em São Félix. E se o pessoal fala que Deus é brasileiro, Deus nasceu em São Félix, porque aqui não tem nenhum caso suspeito mais. E graças a Deus nós temos apenas 7 óbitos, né? Apesar que nós fizemos aqui uma constatação aqui, que a quantidade de pessoas que estão vindo a óbito em casa, né? A gente viu aqui que tem praticamente toda semana, 2 ou 3 pessoas vêm a óbito aqui na cidade e em casa. E você nunca tem um diagnóstico do que é que a pessoa faleceu. Geralmente é alguma coisa assim, parada cardíaca, não sei o quê, coisas assim que ninguém entende do que a pessoa faleceu de verdade, né? Onde pode levar esses números aí muito mais. Então é isso aí. A gente não consegue nem acompanhar aqui, ainda fizemos uma reunião do conselho, a gente não consegue nem ter um acesso assim, como acompanhar para verificar se as pessoas, pelo menos nesse momento da vacinação, estão sendo vacinadas. Você vai na casa de uns idosos, que eles falam que estão indo vacinar, a pessoa fala, não passaram aqui. Você tem ruas e ruas que tem 3 ou 4, 5 idosos, geralmente quase todas as casas têm pessoas idosas. Mas nas casas que você conhece, que eu visitei, por exemplo, você não tem. A pessoa fala, não, ninguém passou aqui, ninguém me cadastrou, ninguém disse que dia vai vir me vacinar. E a gente vai no postinho, o filho, quando o pessoal não consegue se movimentar só, né? Aí o filho ou o neto vai no posto, fala, não, espera que vai chegar a hora de vocês. E o pessoal tá assim. Eu mesmo não consegui verificar de fato as doses que chegaram novamente. Parece que são as mesmas doses do comecinho ainda. E não tem nenhuma informação. É tudo obscuro, né? Parece que já é de propósito para a gente não poder cobrar, não poder reivindicar mais eficácia aí no processo. Mas se no Brasil inteiro menos de 2% foram vacinados na primeira dose, e pelo que eu estou vendo, essa semana já vence, né? Essa semana que vence o prazo aí para poder dar a segunda dose. E se houver essa terceira dose mesmo, essa necessidade, aí vamos ter que fazer muitas orações para ver se as doses chegam até nós, né? Porque, ou o que é mais correto, mobilizar o pessoal, ir lá para a prefeitura e exigir, né? Na força, né? Arrancar a força as vacinas da prefeitura. Caso contrário, vamos continuar aí nesse genocídio aí permanente. Exato, Márcio. Tem essa questão, né? É tudo propaganda. Eles falam, estão vacinando os idosos, mas de fato a gente nem tem garantia que isso está acontecendo. E bem lembrado, tem os casos dos idosos que precisam receber a vacinação em casa. Como que vai ser feito isso, sendo que a gente vê que está tudo totalmente desorganizado para uma vacinação em massa, né? Marília, tem algum comentário? Bem, eu acho que é importante comentar que da lotação dos leitos de UTI, né? Saiu a notícia hoje na Folha que a situação no Rio de Janeiro é uma situação grave, com mais de 200 pessoas esperando aí para serem atendidas pela UTI. E eles falam que é por outro tipo de doença, que não seria por Covid, mas a gente já sabe que a situação aí ela já era grave antes do coronavírus, né? A superlotação dos leitos, a superlotação do sistema de saúde brasileiro já era uma realidade. Ainda mais agora com o Covid, a gente tem uma situação gravíssima. Isso aí é importante para mostrar que a situação de Manaus
ela tende a acontecer em todo o Brasil. Tanto a situação de Manaus quanto a situação do Amapá, onde houve a falta de luz, onde houve os apagões, e por conta disso houve uma grande revolta social, que foi pouco noticiada aí pela imprensa, mas que existiu ali em todo o estado. É importante destacar isso daí para mostrar que aqui em São Paulo também a gente tem elevadas taxas de ocupação, principalmente em Belo Horizonte e no Rio Grande e no Sul, a gente tem cerca de 80% de ocupação aí dos leitos. E também é importante destacar que esses 80% de ocupação, eles dizem respeito à ocupação geral, né? Quer dizer, alguns leitos vão estar ocupados 100% de alguns hospitais e outros vão estar ocupados aí menos de 80%, dando a média geral de 80%, mas diz respeito aí a uma certa parcela da população que vai estar com falta de leito de UTI, e se não tiver condições de ser deslocada até outros locais com leito de UTI, ela provavelmente vai vir a falecer. Né? Essa questão aconteceu em Manaus, por exemplo. Nos últimos 22 dias, cerca de 37 pessoas faleceram por serem transferidas de Manaus. E a situação é grave, né? É importante destacar isso aí porque a gente tem que lembrar também que houve o fechamento dos leitos emergenciais aí dos hospitais de emergência. Antes da pandemia acabar, houve também, já mudando um pouco de assunto, houve também o cancelamento, né, o fim do auxílio emergencial. Quer dizer, para cuidar da população, os recursos acabam logo, né? Mas para dar dinheiro para os ricos, a gente tem que falar que nesse período da pandemia, várias empresas aí enriqueceram várias vezes só por conta da especulação produzida pelos grandes recursos dados pelos governos para essas grandes empresas. Acho importante destacar mesmo a questão econômica da população, essa questão do auxílio, porque, de fato, se a gente não devemos ficar surpresos se começar aí acontecer grandes saques, grandes quebra-quebra da população, porque, de fato, a gente vê uma situação econômica dos mais pobres muito crítica. Tivemos aí a situação no Amapá, que foi escondida aí pela grande imprensa, mas lá teve muita revolta. E agora, pelo Brasil todo, você já vê que tem aí ações de saques em alguns lugares, mas com certeza está acontecendo em mais lugares. E não é inesperado aí de que aconteçam grandes saques, aconteça aí grandes manifestações da população mais pobre, desesperada aí por alimentação, pelo que comer. Recentemente eu vi na imprensa imagens de saques em caminhões de distribuição, e aí eles colocavam, né, que eram delinquentes, que estavam aí roubando os caminhões, mas a verdade, isso daí é ação de pessoas que estão sem o que comer. Aqui no chat, um companheiro destacou o aumento do litro do leite, e destacou que o vendedor disse que a gasolina estava mais cara. Aqui, o companheiro do Arnaldo, o Ricardo. Aqui o leite há 4 meses aumentou para R$ 2,50, hoje aumentou para R$ 3. O leiteiro disse que é porque a ração, gasolina estão caras. O leite ficou R$ 2 o litro por muito tempo, herança do PT. Então você vê que tem um aumento aí significativo de alimentos básicos da população. E tem a questão do auxílio emergencial que não tem mais, milhões de pessoas desempregadas. Então nós caminhamos aí para um agravamento da crise econômica também. Em São Félix a situação também deve ser bem difícil, né, Márcio?
Você vê, hoje cedo mesmo, hoje eu peguei um mototáxi para ir ali no centro, e o rapaz não parou de falar isso, né? Nossa, o que, é que vai acontecer? O pessoal não tem auxílio, aí caiu aqui, ninguém, não consigo pegar ninguém na rua. Minha tia tem um comérciozinho, não sei aonde, ninguém tá indo comprar lá mais. Assim, o negócio é cruel, né? Aí você vai nas casas das pessoas nessas periferias aí, a situação já era feia no começo da pandemia e agora, né? O número de desempregados aumentaram, e ao mesmo tempo também aumentou a subexploração. Nós tivemos a infelicidade de ir nos comércios aqui para poder recolher um financiamento. Parece, eu vou dar risada aqui porque parece piada. Aí você chega assim, o cara fala, você fica falando que o pessoal está precisando, mas ontem eu contratei um rapaz para limpar meu lote lá, o cara não quis. Aí eu perguntei quanto que você queria pagar. O cara queria pagar 20 conto. Aí o cara recusou de ganhar os 20 reais, ele acha que é um absurdo. Né? O cara quer aproveitar a situação de calamidade da população, a pobreza, para escravizar, né? O empresário ainda se sente mal se o cara se sujeitar a seus desmandos a troca de um prato de feijão. É isso que eles querem novamente aqui, né? Você vai nessa, você vai nessas comunidades rurais aqui, onde o pessoal trabalha sem carteira assinada, para alguns fazendeiros, se aquilo ali não é escravidão, tá beirando, viu? O cara ganha lá um quartinho fedido lá para dormir à noite, um fogão a lenha para cozinhar seu feijão e seu arroz apenas, e aí no final do mês ganha menos de 500 reais. E o cara ainda está se achando, como é que fala? Tô fazendo bem para a humanidade. Não foi só um comércio que eu vi essa história, né? Foram uns 3 empresáriozinhos aqui da cidade que eu tive esse desprazer de ouvir isso, né? Se tivesse precisando, estava todo mundo trabalhando. Eu mesmo estou precisando aqui de gente, mas ninguém quer vir lavar meu carro. Aí você pergunta, quanto é que você quer lavar para lavar o carro? O cara quer dar 5 conto para o cara lavar o carro fedido dele. Então, a situação é periclitante aqui mesmo. A própria prefeitura que tinha feito um restaurante aqui para poder fazer demagogia eleitoral, na época da campanha, para fazer, que era a campanha do conselho, né, de ter o um restaurante aqui popular, feito pela própria prefeitura, eles fecharam a porta, né? E o pessoal está desesperado, querendo fazer alguma coisa para que volte esse restaurante, porque falta faz mesmo, não viu? Pessoal, as escolas continuam fechadas, né? E ao mesmo tempo as crianças não recebem alimentação, não recebem a merenda, né? Eu falei até que o nosso prefeito aqui vai ficar na história, porque ele conseguiu dar menos de 10 reais durante toda essa pandemia para a família alimentar suas crianças, né? Isso aí já é motivo suficiente para o povo ficar muito revoltado e querer invadir a prefeitura e fazer tudo o que é preciso fazer para conseguir o que precisa, né? É isso aí que é o nosso trabalho, mostrar para as pessoas que o dinheiro tem. Essa semana mesmo foi liberado dinheiro aí para o melhoramento genético, né? A população está com fome, não tem testes, ninguém sabe quem está doente, mas o grande feito dessa semana da prefeitura foi reunir os fazendeiros aqui e doar sêmen dos grandes touros aqui da cidade para ter o melhoramento genético das vacas de leite aqui da cidade. Isso aí que é importante, né? Você melhorar geneticamente o gado aqui, porque a população se alimentar, ser vacinada, isso aí, né? Para quê, né? São tudo pobre mesmo, não trabalha, não pode morrer à vontade aí. Agora as vacas não, as vacas têm que melhorar. Tem que dar mais leite, tem que parir melhores bezerros. Pois é, dinheiro, como a companheira Marília destacou, dinheiro tem, né? Só não é para a população trabalhadora, só para os mais ricos. E só também você falou dessa questão da merenda, mas eu lembrei, uma professora do coletivo Educadores em Luta denunciou que na escola dela, eles vão voltar às aulas, eles diminuíram o horário, eles colocaram a aula num horário para que não disponibilize merenda para as crianças. Então, tipo, eles disponibilizaram para um horário um pouco mais tarde do que seria o café da manhã, com desculpa que não, para não precisar servir o café da manhã, e vão diminuir também para não chegar no horário do almoço. Então, assim, as aulas em muitos lugares vão voltar com 1 ou 2 horinhas, só para falar também, voltamos às aulas, mas não vai ser, vão deixar a míngua, né, a população, as crianças, não oferecer merenda, algo que eles não estavam fazendo já durante a pandemia, mas você
A partir disso a gente consegue ver qual o caráter, né, o tamanho, o caráter genocida desses golpistas. E, bem, Marília, eu já passo para você encerrar, mas eu só vou aqui destacar que nós tivemos superchat do companheiro Luan Rocha, e também ele contribuiu com isso, ele disse, foram 2 superchats, um tem a mensagem São João Dória da vacina, canonizado pela esquerda. De fato, a esquerda aí contribuiu para que o Dória aí fosse pintado como o herói da vacina, o herói da pandemia. Bem, então desejar um bom dia para o companheiro Luan Rocha, que contribuiu, muito obrigada, companheiro. Para a companheira Renata Diniz, que está aqui também, companheiro Kratos, Arthur Freitas, Arnaldo Ricardo, Rude Rigen 1917, Anarco-Comunista, Cauê Transmonte, nosso companheiro de atos também está aqui, R. Locatelli, quem mais? Damião Pereira participou aqui do chat, fez denúncia em relação à pandemia. Obrigada para os companheiros que participaram aqui do chat. Faço o convite para vocês compartilharem o Reunião de Pauta separadamente, ajudarem a divulgação do nosso programa, a divulgação do debate que nós fazemos aqui todas as manhãs durante a semana na CATV. Marília, passo para você encerrar, se despedir, se você quiser acrescentar mais alguma coisa. Bem, eu acho que por hoje é isso, né? A gente já falou bastante sobre a questão falou uma série de denúncias sobre o tratamento a falta de tratamento dos governos golpistas em relação à situação da pandemia. A gente também chamou aí todo mundo a participar da conferência da Universidade Marxista, em universidademarxista.org.br, vai ser hoje à noite, às 19h, as aulas, então não perca. E eu vou me despedindo por aqui, até amanhã. Tchau, tchau. Muito obrigada, Marília, obrigada para o companheiro Márcio que participou, ele volta conosco na semana que vem, e vai acompanhar a aula ao vivo hoje, Márcio? Acho que tá sem áudio, Márcio. Eu vi aqui, eu vou sim participar. Nossa, como perder, né? Teve a reunião, dia domingo teve a reunião de célula aqui, da minha célula. O pessoal já ficou agoniado que teve essa semana sem ter, né? É uma coisa assim gigante demais. Vai ser maravilhoso. Estou doidinho para chegar logo às 19h e começar a aula. Exato, essas aulas a gente ficou com uma semaninha aí de folga, mas as aulas vão ser repostas, então a gente tem mais aí um mês de aulas, um mês de um curso muito importante para a esquerda, então continuem acompanhando. Quem não se inscreveu, dá tempo de se inscrever, as aulas ficaram gravadas, e é isso. Hoje tem análise política com o companheiro Rui, no 247, mas é retransmitido aqui na CELTV, então acompanhem conosco, e até amanhã. Tchau, tchau, companheiros.